boa noite a todos de novo. O Flávio é o nosso convidado de hoje. O Flávio já participa com a gente nesses projetos de empregabilidade e empreendedorismo já há algum tempo. A gente já conversou bastante até, ele dá muita ideia de como melhorar o projeto sempre, né? Cada nova turma a gente tem novas ideias. O Flávio está aqui hoje para falar da visão dele como empreendedor e aí, naturalmente, como empregador também, né? A gente, esse ano, está com uma novidade, né? A gente está com um grupo tanto que está buscando emprego, como quem está buscando empreender, quem está buscando abrir um negócio Buenas ou noches, a mí crescer me o seu sale negócio. número, no me E sale o que a para gente poner vai letra. falar, No puedo entrar a la reunión, estoy aquí dándole y dándole. tem alguém que está com dificuldade de acessar, mas a senha é só Mauon, não precisa de número. Mas, enfim, então a ideia é que o Flávio possa compartilhar com vocês um pouco do comportamento empreendedor. E quando a gente fala de comportamento empreendedor, eu sempre falo isso, e é muito importante lembrar. Ser empreendedor não tem nada a ver com ser empresário. Ser empreendedor não tem nada a ver com ter uma empresa. Isso é ser empresário. Ser empreendedor é, na verdade, esse comportamento que nos move de uma forma inquieta, de querer estar fazendo melhor, de querer estar buscando melhor. Vocês, a maioria de vocês, tem uma jornada migratória, né? Vocês vieram para o Brasil nem sempre como a escolha inicial. Talvez foi a escolha que vocês puderam fazer para melhorar a situação de vocês, dada a realidade do país de origem. Então, isso já é um movimento muito importante, né? E o empreendedor é exatamente assim. O empreendedor está sempre buscando melhoria. O empreendedor não fica na zona de Exacto, conforto. pide O como un código. empreendedor tem alguém que está com dificuldade em acessar, Yuri. Mas ela está pedindo um código. Mas só precisa Ela da tá senha agoniada, Mauon. A ela. senha é só Mauon. Ela já Mauon entrou minúsculo. e ela não percebeu, Mas entendeu? então o empreendedor, na verdade, tem essa inquietude, essa busca contínua por estar melhorando e por estar pensando as coisas diferentes. Não, a gente não quer que aquela visão de vou fazer assim porque todo mundo faz assim. Não, mas por que fazer assim? Tem que questionar, tem que entender, tem que sugerir melhorias. Você que está ali fazendo o trabalho vai saber melhor do que ninguém alguma sugestão do que ele pode ser feito de uma maneira melhor. Isso faz parte do comportamento empreendedor. Então, se você está buscando um emprego, o que as empresas valorizam demais é contratar empreendedores. Eu digo também como empresário, como empreendedor que contrato pessoas, minha preferência é sempre contratar empreendedores. E o Flávio vai compartilhar aqui a visão dele de empreendedor e também de empregador, como eu estou dizendo, para mostrar a importância dessa questão que é comportamento, gente. Então, é isso que na aula passada, a gente falou sobre autoconhecimento e hoje a gente vai falar de novo sobre o comportamento. Então, antes da gente entrar nas partes técnicas de negócios e tudo mais, a gente foca muito em comportamento, porque isso é fundamental. É a nossa cabeça que vai direcionar muita coisa. Tem um ditado aqui no Brasil que diz que 90%, não, desculpa, 10% é relacionado às coisas que acontecem e 90% é sobre como você reage a essas coisas. Então, a cabeça, o comportamento, o enfrentar problemas, enfrentar situações, isso é o fundamental. Cada um vai ter suas dificuldades, cada um vai ter as suas histórias, e o que a gente quer focar é justamente em como fazer o melhor com o melhor que a gente tem. E é isso que a gente vai estar com vocês hoje. E agradeço de novo a presença aí do Flávio para compartilhando com a história dele do turismo. Beleza? Obrigado, galera. Boa aula, Flávio. Bom, pessoal, bom dia, boa noite a todos. Buenas noches a todos. Vou falar em português, que tenho mais conforto, tá? Então, se alguém não entender alguma coisa, pode me interromper, que eu falo mais pausadamente, ou então arranho um portunhol, um português misturado com espanhol, tá? Primeiramente, maior prazer estar aqui, Natália, muito obrigado pelo convite. Para mim é muito inspirador estar participando aqui do processo de empreendedorismo da sua ONG. Como eu já falei, eu tenho uma identificação muito grande com
o empreendedorismo e com a questão de vocês terem saído do país de origem para vir escolher o Brasil e para vir empreender no Brasil. Isso me remete muito à história da minha família. Tá? Quem acompanhou a aula inaugural que o Natália me convidou, eu passei um pouco dessa experiência. O meu avô foi um empreendedor nato, e assim como vocês, ele veio de um país muito distante, quer dizer, muito mais distante ainda. Ele veio da Rússia em 1918 e chegou aqui sem falar português, uma época que não tinha Google Tradutor, não tinha ninguém para ajudar. Ele veio morar em Bangu e vendia eletrodomésticos de casa em casa. Esse foi o primeiro empreendedorismo dele. Depois ele foi tentar ser alfaiate na Paraíba e voltou para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e montou uma loja de imóveis. Quer dizer, essa é a história da minha família, de muita gente, provavelmente muita gente aqui vai se identificar com isso, essa virtude, né? Essa aventura de empreender, de tentar a vida em um outro país, quer dizer, longe das nossas origens, longe da família, longe do nosso network, né? Que normalmente é o que a gente vai construindo desde que a gente chega na escola, né? Os nossos amigos, os nossos familiares, essas pessoas que a gente frequenta, da igreja, do culto, enfim, sempre a gente acaba se apoiando um pouco nesses contatos pessoais, e quando a gente vai para um outro país, a gente tem que reconstruir isso. Tá vendo, cara? Praticamente do zero. Já falam mal do outro, né, cara? Que a gente vê. Mas cara, eu acho que foi bom também o retorno da X. Não sei se vocês falaram disso também já. Falaram? Alô, pessoal? Tem alguém com o microfone aberto? Como é que tá? Só retomando, né, que eu estava falando sobre essa história da virtude, do empreendedorismo nato, de quem vai sair de um país e começar a vida no outro país. Então, assim, me parece até muito pueril eu chegar aqui e passar a minha experiência para pessoas que têm muito mais experiência. Então, eu tenho realmente, a minha uma situação de troca muito grande de estar aqui presente, tá? Mas eu vou falar sobre o que eu imaginei do La Carioca, que foi a minha história de empreendedor no Brasil, com todas as facilidades que eu tive por ter nascido aqui, por ter passado a minha vida aqui no Rio de Janeiro e conhecer praticamente muitas pessoas aqui, e, enfim, ter um monte de privilégios aqui. Mas, de qualquer maneira, é uma história de sucesso, né? O La Carioca já tem mais de 11 anos e, para quem não sabe, a estatística de quem empreende no ramo de restaurante é praticamente de 90% de falência no primeiro ano. Então, quando você já fica vivo no primeiro ano, você já tem que agradecer o segundo ano. E, assim, o risco de você parar no meio do processo também é grande. Então, a gente teve uma história de começar com uma loja muito pequenininha, uma lojinha de 30 metros quadrados, que cabia 40 pessoas, mais ou menos, né? A gente expandia para a calçada e cabia mais ou menos isso. Quando a gente teve um pouco mais de músculo, um pouco mais de confiança, abrimos mais uma loja, né? Foi a loja de Ipanema, então a gente passou a ter 2 lojas com uma responsabilidade até maior, né? E depois, no ano retrasado, antes da pandemia, abrimos a terceira loja, uma loja bem maior. Então, e fomos abatidos pela pandemia. Processamos toda essa pandemia, que foi uma situação inédita para todos os empreendedores, principalmente do ramo de entretenimento, né? Restaurantes, shows, todo mundo que viveu isso viveu uma situação inédita, não estava em nenhum livro, não estava em nenhuma experiência, ninguém nunca tinha passado para a gente, e foi muito enriquecedor para quem era empreendedor vivenciar isso tudo, né? E conseguimos já fazer esse processo de passagem e já estamos praticamente com um faturamento chegando ao nível que a gente tinha antes da pandemia. Então, a gente tem um mérito muito grande, com 3 lojas, com 70 funcionários hoje,
é uma equipe bem grande, são 70 famílias que nos responsabilizamos. A gente não consegue, praticamente, o La Carioca não demitiu ninguém nesses 3 anos, nesse ano de pandemia. A gente se apoiou nos programas do governo, reduzimos a jornada, fizemos, e assim, uma das técnicas de passar por esse processo realmente é aproveitar tudo que você pode ter de benefício do governo, né? O pequeno empresário nunca tinha tido uma linha, a gente conseguiu uma linha a uma taxa muito boa, que foi o Pronamp. O pequeno empresário dessa vez também conseguiu o benefício da estabilidade e a redução de jornada, então isso também foi muito bom. E fizemos tudo, aproveitamos o máximo que o governo ofereceu e fizemos a passagem, e atualmente os restaurantes já estão sendo frequentados de novo, né? Eu vou voltar um pouquinho mais atrás, lá naqueles 10 anos, quando a gente inaugurou La Carioca, e falar um pouco da minha experiência naquela época, né? Eu tinha vontade de montar um restaurante. Eu já tinha tido uma experiência com restaurante quando eu era bem jovem, quando eu tinha 18 anos, eu montei, junto com alguns amigos, um restaurante japonês em Búzios. Só que naquela época, Búzios era uma cidade que era pouquíssimo frequentada fora da alta estação. Então, o restaurante foi muito bem durante o verão, só que quando acabou o verão, a gente não tinha mais cliente. Então, tivemos que fechar e aquilo ficou guardado como uma sementinha. Depois disso, eu me formei em jornalismo, fui tentar trabalhar em jornalismo, não deu certo, acabei num outro ramo, no mercado financeiro, na Bolsa de Valores. Fiquei uns 20 anos ali, mas eu não gostava tanto e resolvi que com 40 anos eu gostaria de empreender com restaurante. E apareceu uma oportunidade. Tá? Eu quero dizer que eu não era um chefe formado, eu não tinha um cordon bleu, né? um crédito internacional para ser chefe de restaurante. Eu cozinhava bem, eu já tinha tido um outro restaurante, tinha aprendido as técnicas de escolhia peixe muito bem. Eu mesmo, os sushimens de antigamente, eles sempre faziam isso, eles iam no mercado de peixe, eles escolhiam peixe, e eu aprendi isso. Quer dizer, eu fui em muitos mercados durante esses 6 meses da minha juventude, lá na minha experiência em Búzios, e isso acabou sendo um grande diferencial do meu restaurante. Eu escolho o melhor peixe, o peixe que está com o melhor custo-benefício. Eu tento trazer o preço mais baixo possível e o peixe de melhor qualidade, sempre para o meu restaurante. Eu chego lá no Ceasa. O Ceasa, para quem não sabe, é lá em Irajá, e eu vou ao Ceasa toda semana para escolher o meu peixe. Eu conheço todos os pregoeiros lá do Ceasa. Eu fiz todo o processo para ser dono de um restaurante que vende peixe. É o La Carioca Cevicheria. A gente vende, basicamente, o principal insumo é o peixe branco, que é feito para ceviche. O atum também faz parte do cardápio, mas o peixe principal é o peixe branco. Então, eu tenho que saber qual é a época que o dourado encostou, qual é a época que o dourado está mais caro, que o dourado sumiu. Eu tenho que saber qual é o peixe que eu posso substituir. E pode ser a cavala, pode ser um namorado, pode ser o olhete. Então, tudo isso são técnicas fundamentais para o meu restaurante. Mas o mercado sabe que eu não sou um chefe com 3 estrelas Michelin, com estrelas Michelin, como é o Felipe Bronze e como é o Claude Troagro. Eu não tenho programa no GNT, mas as pessoas sabem que eu sei receber muito bem, que o meu restaurante é todo bem cuidado, que eu sei escolher peixe muito bem, que as minhas receitas são muito verdadeiras, que eu peguei realmente as principais receitas da culinária peruana e adaptei a um paladar carioca. Isso é uma grande verdade, não existe nenhuma mentira aí, não existe nenhuma ficção. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o restaurante La Carioca é um restaurante que tem alma, que tem verdade, e isso é o que passa para os meus clientes quando eles vão me visitar. Eles veem que eu tenho realmente um zelo enorme por toda a matéria-prima, pelos insumos, que eu tenho um zelo pela receita também, apesar de não ser um cordon bleu.
né? E aí eu vou falar a frase que eu gostaria de falar para vocês hoje, né? Quer dizer, antigamente, na época do meu avô, quando meu avô empreendeu, e até recentemente, eu acho, mas assim, um capitalismo de antigamente, se falava o seguinte: o segredo é a alma do negócio. Muita gente já deve ter ouvido isso, essa frase. O segredo é a alma do negócio. Você montou uma história, você montou um negócio, você tem um segredo, não conta para ninguém, porque ninguém pode saber. Você tem que aproveitar o seu segredo para sempre, né? Então, se você descobrir uma receita que faz sucesso, não conta para ninguém. Por exemplo, a fórmula da Coca-Cola, sei lá. Então, tem algumas outros exemplos, né? E eu vou dizer para vocês que a história do La Carioca é uma inversão dessa frase. Não é mais o segredo é a alma do negócio. A alma é o segredo do negócio, né? Então, eu queria deixar esse conceito bem enraizado nessa conversa, porque, para mim, a alma é o segredo do negócio, de qualquer negócio, desde o negócio que você inventa e que você se especializou, até o negócio que você está trabalhando junto com os outros, ou dentro de uma empresa. Mas quando você se dedica, quando você verdadeiramente acredita que aquilo é um bom emprego, que aquele time é um time bacana, e você se dedica, você se entrega, quer dizer, aquela verdade, ela vai fazer você crescer dentro da empresa. E quando a gente está dentro do mercado, aquela verdade vai fazer você se destacar. Então, eu costumo falar o seguinte, assim, qual é a verdade, qual é a sua verdade, aonde está a sua alma de empreendedor, né? Então, por exemplo, lá no La Carioca, a gente percebe assim, passam pessoas, às vezes, empreendendo na rua, né? Tocando samba. E o cara não é do samba, ele não consegue envolver ninguém, e ninguém nem deixa uma caixinha lá no chapéu dele. Mas quando realmente tem uma pessoa com verdade ali, até pedindo, né, ele consegue convencer e consegue arrecadar, né? Então, assim, por exemplo, vamos dizer que hoje o seu negócio seja alguma coisa você escolheu fazer. Eu não preciso, vamos dizer, eu escolhi lavar carro, por exemplo, né? Eu aprendi a lavar carro. Você vai contar uma história sobre lavar carro. Eu aprendi a lavar o carro. Eu aprendi as melhores técnicas. Eu me envolvi. Eu gostei desse negócio e hoje eu vou fazer o melhor carro. Eu vou lavar o melhor carro. Quer dizer, é uma coisa de você acreditar na sua verdade, mesmo que isso não tenha sido uma verdade completa. Hoje eu resolvi fazer isso, eu quero fazer bem, eu quero fazer da melhor forma possível, né? Então, eu gostaria de passar. Esse é o primeiro conceito importante no mercado de empreendedorismo. Quando você monta um negócio, a gente costuma falar, tem uma palavrinha que se chama storytelling, né? Que é quase que o marketing do seu negócio. Por que você resolveu fazer isso, né? De onde surgiu essa ideia? Em que você se diferencia do seu concorrente, né? O que vai fazer o cliente consumir no seu restaurante e não consumir no restaurante do lado? O que vai fazer o cliente comprar o seu bolo e não o outro bolo? O seu brigadeiro ou o brigadeiro do outro? Por que você vai... em que você emociona o seu cliente? Como você fideliza o seu cliente? Tá? Então, qual é a história que você quer contar e que você vai contar com toda a verdade possível? Porque se você contar uma história mentirosa, a mentira tem pernas curtas. Tá? E a melhor maneira de você contar isso é você fazer um processo de construção da sua ideia. Então, eu sugiro, sempre que você tiver uma ideia, chama o Natália, me chama, a gente chama as pessoas próximas, as pessoas que você conhece, e começa um brainstorm, né? uma conversa
racional sobre o que você está percebindo, tá? Eu costumo passar sempre essa história. Quando você tem diferencial comparativo, seja uma ideia inovadora, ou seja um preço melhor, ou seja simplesmente porque você quer fazer isso muito bem e você quer se destacar nesse mercado, você se esforçou bastante e você vai conquistar o seu espaço nesse mercado, tá? E seja qual for o mercado que você se identificou, né? Quando a gente estava lá em Natália, quando a gente participou daquele Shark Tank, né, com todos os empreendedores líderes, né, daquela nossa no último ano, e tinha um tatuador que estava tatuando na Rocinha, tinha uma professora de yoga, tinha uma decoradora de festas, todo mundo tinha lá uma virtude e acreditava no seu negócio. Isso aí, assim, às vezes você precisa de um capital para começar um negócio, às vezes você nem precisa de capital. Você pode começar sem capital, né? Praticamente você pode se financiar dentro do seu próprio negócio com o seu cliente, né? Às vezes você compra uma coisa a prazo e já vende à vista. E você já vai fazendo o seu mercado, fazendo parte do mercado, às vezes sem nem dinheiro. Mas, obviamente, que se você puder acessar as linhas de crédito, hoje as linhas de crédito já estão muito melhores do que antigamente. Então, a taxa de juros você pode procurar um banco, você pode procurar uma fintech, e já existem fintechs já que emprestam dinheiro com algum lastro, às vezes você tem alguma coisa para oferecer em troca, ou então você pode procurar ter um sócio capitalista, né? Uma pessoa que acredite na sua ideia e entre de sócio, né? E você vai colocar o negócio para frente, tá? Dito tudo isso, quer dizer, o mais importante é você criar esse conceito, né, de aonde existe a alma do seu negócio, qual é a alma e qual é aonde você vai se dedicar profissionalmente, tá? Então, vamos dizer que você escolheu ser empreendedor, você vai ser empreendedor, escolhe o seu ramo e vai lutar e vai conquistar. Agora, se você quer procurar um emprego, que seria uma outra forma de empreender, e o Natália escreveu para mim que isso é realmente muito importante. O que eu busco quando eu contrato uma pessoa? Eu busco uma pessoa que se identifica com a minha empresa, né? Então, essa semana mesmo eu tive uma conversa com toda a minha equipe, falando um pouco sobre a alma do La Carioca. E eu contei toda essa história, de onde surgiu, todas as pessoas que fizeram parte dessa história, todos as 70 pessoas que cuidam das suas famílias e sustentam as suas famílias com o que recebem no La Carioca. Então, tudo isso é um compromisso muito grande. Então, eu falei justamente isso. Quem não acha isso uma coisa maravilhosa, uma coisa muito grande, muito relevante, e quem trata aqui só como se fosse um ganha-pão, ou vou ganhar o meu salário e vou embora, ou então, se eu tenho uma coisa melhor para fazer, eu falto e não dou atenção, ou não estou cansado hoje, não vou me esforçar. Eu falei, esse não é o lugar para trabalhar, porque quando você não se esforça, o colega do lado vai ter que se esforçar em dobro. Então, isso são coisas assim que como se fosse uma rodana dentro de uma engrenagem. Quando você está dentro de uma empresa, você tem que saber da sua importância, seja ela qual função você esteja exercendo. Então, pode ser a maior função, a função mais importante, você é o principal cozinheiro. Ou pode ser uma função que seja menos importante, você simplesmente lava o prato. Mas, de qualquer maneira, todas as funções são essenciais. Se um restaurante estiver funcionando sem o lava-prato, sem a pessoa que fica na pia, ele não vai funcionar. Não tem como funcionar, né? Sem a pessoa que fica arrumando a mesa, o restaurante não vai funcionar, né? Sem o cumim, sem o garçom. Então, são funções essenciais. Todas as funções são essenciais. E todas as funções, elas simplesmente
elas vão facilitar ou dificultar a função do colega, da pessoa que trabalha do seu lado. E quando eu digo o seguinte, o restaurante ele é feito de... O dono maior do restaurante ele é o cliente. Se um dia você chegou lá, não tem um dos elementos essenciais, como a gente está colocando, é como um time de futebol, que não basta ter o melhor atacante se não tiver um bom defensor. Não basta ter o melhor meio de campo se não tiver um lateral. E se todo mundo estiver correndo junto para marcar, o negócio vai funcionar. Agora, se um não estiver correndo para marcar, o time vai tomar um gol. Quer dizer, todo mundo tem que estar se dedicando integralmente. E aí eu falei exatamente isso na nossa reunião. Eu falei, olha só, isso aqui não é só um emprego. Isso aqui é muito mais. Isso aqui é o financiador do sustento de muitas pessoas. E muita gente está se dedicando integralmente aqui. E quem não tiver esse pique vai ter que sair fora, porque é uma questão de respeito ao colega, né? Porque quando o cliente não sai satisfeito, se o negócio não saiu bem, se o atendimento não saiu bem, se por acaso a comida não saiu boa, se faltou alguma coisa, ou se a energia não estava boa, se estava todo mundo nervoso, se estava todo mundo correndo, se ninguém estava com harmonia, isso tudo passa para o cliente acaba, na próxima vez, escolhendo um outro lugar, ou então, na pior das hipóteses, ele pode até falar mal de você para um outro amigo que não vai frequentar o seu restaurante. Então, tudo isso acaba criando uma reação em cadeia, que é um ciclo negativo. A gente chama de um ciclo vicioso. Então, como transformar um ciclo virtuoso, né, na sua empresa? Todo mundo se dedicando, todo mundo se mobilizando, todo mundo entendendo a importância que é se dedicar na empresa, que é aprender mais, que é aprender o ofício do outro, que é buscar fazer um curso, né? Olha só, eu preciso aprender uma outra língua, eu gostaria de ser bilíngue para atender clientes de outros países, eu gostaria de saber fazer um prato diferente, eu gostaria de fazer um curso de cozinheiro-chefe. Então, como eu posso evoluir dentro da empresa, né? Como eu posso sair de uma função X para ir para uma função 2X, para ganhar mais salário, para ganhar mais responsabilidade. Então, a gente gosta de falar muito isso, né, no La Carioca, que o nosso chefe hoje de Ipanema, da nossa loja de Ipanema, ele começou na loja há 5 anos, chegou do Maranhão sem falar bem português e aprendeu a cozinhar, nem sabia cozinhar, não sabia fazer um ovo. Ele começou trabalhando na pia, fez um curso, se formou e hoje ele é o nosso chefe, não tem nem 5 anos isso. Né? Da mesma maneira, o gerente também não chegou lá de gerente, ele chegou de garçom ou chegou de cumim e ele foi ascendendo na empresa. Então, esse ambiente no nosso restaurante é essencial. Então, quem quer empreender dentro do meu restaurante, esse é o lugar certo. Quer dizer, você vai empreender no restaurante, você vai fazer uma carreira. E isso aí serve para várias outras empresas. Quando você entra numa empresa, numa função, você pode mudar de função, você pode mudar de área, você pode se encaixar num outro processo, mas, fundamentalmente, você tem que ter uma dedicação verdadeira. E aí a gente volta para aquela primeira frase que eu falei, e eu vou encerrar, então, essa apresentação falando de novo sobre aquela inversão de palavras, né? Do velho capitalismo, que falava que o segredo é a alma do negócio, para o novo capitalismo, para o novo empreendedorismo, que diz que a alma é o segredo do negócio. Ou seja, se dedicar, falar a verdade e empreender com a sua verdade, com as suas ideias, ou dentro de uma empresa, empreender se dedicando, sendo verdadeiro com seus colegas, sendo verdadeiro até mesmo quando você não está satisfeito. Quer dizer, é uma maneira de você também crescer. Então, também uma maneira que me encanta muito é quando um colaborador chega para mim e fala: não estou satisfeito, eu gostaria de mudar,
gostaria de ir para um outro lugar. E já aconteceu muito comigo. Eu tive um estoquista, vou contar essa história porque ela é muito relevante. Um estoquista meu que fazia um estoque maravilhoso, que fazia uma organização de estoque que eu nunca tinha tido. Um dia eu dei uma carona para ele e ele me falou: olha só, eu vim de Belém e o meu sonho era ser marítimo, era trabalhar em navio. Eu falei: mas você está fazendo o que aqui? Olha, estou fazendo o que eu posso, o que eu arrumei. Mas eu estou morando na casa de não sei quem, aqui da empresa, lá em... eu não me lembro onde era, mas era bem longe, mas ele estava se esforçando bastante e fazia o melhor estoque que o restaurante já tinha tido. E eu falei: olha só, você me manda o seu currículo, porque eu conheço uma pessoa que tem uma companhia de navegação. E mandei o currículo para esse meu amigo. Esse cara fez o processo seletivo e passou e virou marítimo. Quer dizer, a gente se orgulha muito também desse tipo de coisa. Quer dizer, não basta você crescer dentro da empresa. Às vezes você cresce na empresa para fora, para outros lugares, mas aproveitando que você está lá dentro, você faz o melhor, que você vai ser indicado para outro lugar. Ou não, mas assim, isso é um grande passo. E hoje eu encontro com esse meu amigo, ele mora no Leblon, ele ganha super bem. Outro dia ele me procurou para falar sobre investimentos. Ele queria tirar dúvidas sobre investimento. E ele chegou de Belém do Pará sem saber o que ia acontecer com a vida dele. E aqui ele conseguiu empreender de uma forma totalmente inusitada. Tá? Então, é isso. Eu vou encerrar essa conversa aqui. Eu gostaria de falar depois com quem for fazer, realmente montar uma empresa, sobre uma planilha, sobre controle de gastos, sobre como visar o lucro, mas assim, tendo sempre que ter em mente também lucro e marketing, né? Às vezes a gente começa uma empresa com um preço um pouquinho abaixo do mercado para poder ser mais conhecido e depois você vai se reposicionando à medida que você consegue agregar mais clientes, né? Mas isso é um passo seguinte. Quer dizer, eu acho que isso aí, Natália, seria interessante a gente fazer num próximo capítulo, né? Falar exatamente com quem está realmente montando o seu próprio negócio. Tá? E aí eu vou falar sobre planilhas, impostos, CMV, gastos com pessoal, com contratações, enfim, tudo isso que a gente pode ter no futuro. Mas eu creio que isso aí seria o próximo capítulo. Né? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e vou abrir para quem quiser fazer uma pergunta, quem quiser fazer um questionamento. Natália, está me ouvindo? Se alguém quiser conversar sobre algum assunto, eu estou aqui à disposição de vocês. Tá bom? Foi um prazer enorme e encerrando aqui a minha apresentação. Igualmente, obrigadão aí, tá? Obrigado a você aí, que você tem que tá ajudando a gente aí com essa parada aí, né? É muito legal pra gente conhecer mais, ficar mais melhor no nosso avançado, no mais pra frente, né? É assim, a gente tem que colocar uma meta, né? Pra fazer, pra ficar Exatamente. melhor, né? Então é isso. Exatamente. E aí é aí que você colocou essa palavra é uma palavra essencial. Qual é a nossa meta e qual é o nosso sonho, né? Para onde a gente quer ir? Então, isso aí é uma caminhada muito longa, é uma construção, tijolinho a tijolinho. A gente não chega nunca no nosso sonho. A gente constrói no nosso dia a dia até uma hora que a gente vai chegar lá e, de repente, o sonho até muda. Mas é uma construção e é importante você ter em mente aonde você quer chegar em algum momento, né? Então é isso que eu queria falar, entendeu? Então, muito obrigado aí. Obrigado aí, tio, a você aí. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a você por ter me escutado e por estar junto da gente nesse momento. Flávio, eu amei a sua frase, vou usar essa frase, a alma é o segredo do negócio. Sensacional, cara, de
de uma sensibilidade, de uma força ao mesmo tempo, né? Um poder incrível, cara, adorei, muito maneiro. Captei e vou levar para a vida. Maravilha. Poxa, adorei também ouvir isso. Obrigado. E você também falou sobre a meta. Meta está muito alinhado a comprometimento. Não adianta você ter uma meta se você não for comprometido para atingir ela, né? Nosso colega aí falou de meta, você ratificou isso, mas é importante que toda essa equipe aí tenha muito comprometimento, porque senão a gente não sai do lugar, né? Perfeito, realmente, é isso mesmo. É muito empenho, é muita Dedicação, muita né? dedicação, exatamente, muito sacrifício. Em alguns momentos a gente tem vontade até de desistir, né? Mas assim, Uhum. existe uma força maior que move a gente sempre, né? Às vezes é a família, às vezes é o sonho, mas o que eu falo para vocês é o seguinte: quem viveu por exemplo, esses 2 anos aí de pandemia e quem superou isso sabe exatamente como foi difícil superar, né? Quer dizer, eu Com creio que todo certeza. mundo aqui está nesse mesmo barco, né? Quer dizer, a gente tem que estar muito confiante, né? A gente já chegou longe demais. Eu creio que vocês têm uma história aí mais viveu nesses 2 anos até mais dificuldades ainda do que muita gente. Então, realmente somos já guerreiros de estar aqui onde a gente está hoje, né? Uhum. Realmente. Maravilha, gente. Natália está por aí? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Sim, oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Leide. Olá, Leide, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria que você contasse para nós alguma experiência cômica que aconteceu no seu negócio. Olha, existiram algumas experiências, eu não estou me recordando agora, você me pegou de surpresa, mas eu vou pensar em alguma que aconteceu, existiram várias, mas eu vou te mandar depois essa mensagem, tá? Mas realmente, assim, a gente está sempre... agora eu me lembrei de uma experiência bem cômica, que inclusive aconteceu comigo, e foi até muito inspiradora, né? A gente guarda sempre, às vezes, dentro de um baldinho, né, o vinho com gelo, para ele gelar mais rápido, né? E, às vezes, tem gente que coloca até álcool, porque é uma técnica para, em algum momento, você acelerar esse processo, para ele ficar frio. E aí esse baldinho estava guardado ali em algum lugar, e um garçom derramou em cima de uma cliente, uma madame, que estava com uma bolsa caríssima, com os presentes, né? E a gente teve que contornar essa situação, né? E ela, poxa, alguém vai ter que pagar por esse prejuízo, essa bolsa custa muito caro. E aí eu tive que entrar no meio do caminho, eu estava lá perto e consegui desenrolar com ela e transformar essa crise até numa maneira de me aproximar dela e fiquei amigo dela nesse dia, né? E as pessoas falaram, você conquistou essa cliente? Eu não, eu transformei uma crise numa oportunidade, né? E ela no final ficou super feliz, ficou minha amiga, né? Ficou feliz que eu me ofereci até a pagar a bolsa dela, não sabia nem quanto era e nem sei se eu tinha esse dinheiro nesse dia, mas eu blefei, falei, olha, você fica tranquila, se tiver algum problema, sua bolsa estragar, a gente vai dar um jeito, né? E no final a gente conseguiu construir até dessa crise
e desse momento de Uma suspense, assim, oportunidade. numa oportunidade, né? Foi Muito isso aí. legal. Obrigada. De nada. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Alana, O nome, fazendo aqui as pessoas. boa noite. Sim, boa noite. Eu queria saber, eu sei que não é uma pergunta muito, mas assim, o nome do seu restaurante vem pelo Peru? Esse nome é de lá? Exatamente, é de lá. A história do meu restaurante, inclusive, isso é uma das virtudes do restaurante. É como eu falo assim, a alma é o segredo do negócio. É um restaurante muito verdadeiro. Eu não sou peruano e faço comida peruana aqui no Brasil. Eu tenho uma relação muito bacana com toda a comunidade peruana, né? E eu sempre falei, olha só, aprendi a comida peruana visitando o Peru para fazer surf, né, para pegar onda. E foi lá que eu aprendi a fazer ceviche. Mas eu não sou peruano enfim, cheguei aqui no Brasil, queria fazer um restaurante peruano com um jeito carioca. E o nome era La Carola. A gente tinha em mente um outro nome, que era uma praia que a gente adorava surfar, que era perto do Peru, era lá na costa, na ilha de Galápagos, né, que não é bem no Peru, né, no Equador, mas é muito pertinho. E aí a gente queria que fosse La Carola Cevicheria. E a La Carola já estava registrada no nome de outra pessoa. Quando a gente foi abrir, a gente não tinha mais nome. E começou uma discussão, qual vai ser o nome do restaurante? E a minha filha tinha 7 anos, ela estava escutando aquilo, e aí ela levantou assim, ô pai, não é restaurante peruano com jeito carioca? Por que não se chama La Carioca? E aí a gente falou assim, poxa, esse aí não é nem o nome, isso aí é o nome com um conceito, com tudo. E veio pronto da frase de uma menina de 7 anos. Então, tudo isso faz parte da cultura, da história e da alma do restaurante, né? Inclusive, os peruanos valorizam muito que a gente é embaixador da cultura peruana aqui no Rio, aqui no Brasil, na verdade, né? Um dos poucos restaurantes peruanos aqui do Brasil. A primeira cevicheria do Rio, ajudando a popularizar o ceviche. E como a gente é muito apaixonado pela cultura peruana e visita sempre o Peru, ele já foi muito para o Peru, tanto para o sul, quanto para o norte, quanto para as montanhas. A gente realmente acaba sendo um pouco embaixador do Peru no Brasil, né? Mesmo sem ser peruano, né? Sendo um carioca da gema, mas com muito amor pela cultura peruana. Alguém mais? Gostaria de saber alguma Oi, boa curiosidade? noite. Boa Boa noite. Meu nome é Carla. Eu queria falar que muitas vezes nós, como imigrantes, temos um pouco de medo para empreender. Em meu caso, eu pensava muito se gostaria do que eu faço. O verano passado, vendi pastel. Então, eu acho que aqui gosta muito desse tipo de comida, mas eu achava que não fazia o recheio, o tempero igual o sabor que acostumam a comer aqui, né? Mas a mistura da cultura de nossos temperos, eu sou venezuelana, gostou muito, foi um sucesso. Então, eu acho que também o sucesso do negócio é acreditar em o que você fez, entendeu? Eu acho que é muito legal a sua história também, sua família, que é imigrante igual, que não falava português, e muitas vezes nós temos, em meu caso também, foi como uma barreira que eu tinha com o idioma. Mas são coisas que pouco a pouco superamos, né? Mas muito legal, eu agradeço muito sua história também. Alô? Realmente, é muito interessante essa tua participação,
que a cultura venezuelana é muito desconhecida, né? E a comida também é desconhecida aqui no Brasil, apesar de sermos países muito próximos, né? Eu até estava pesquisando sobre a culinária venezuelana e tem coisas interessantíssimas e com e que teria muito a ver, né, aqui no Brasil, né? Então, acho que, por exemplo, o pastel, não sei exatamente qual é a origem do pastel, mas o brasileiro ama pastel, né? Tem vários tipos de pastel. E agora chegaram as empanadas, os pastéis do forno, que vieram com um pouco de inspiração argentina, mas eu creio que você escolheu você escolheu um produto que realmente tem muito a ver com o paladar nosso, o paladar peruano, o paladar carioca, né? Eu desejo para você muito sucesso. Carla, eu queria Obrigada. elogiar o seu português. Você está falando muito bem a nossa língua. Você falou Ai, de muito medo, obrigada. mas eu acho que é uma emoção que não existe em você. Você não tem medo, você é uma pessoa extremamente corajosa. E é Ai, algo que a muito gente obrigada. tem que encarar, a gente tem que aceitar, que a gente não pode ter medo, não precisa ter medo. Está falando português muito bem, parabéns. Realmente, isso aí faz toda a diferença. Você tá, Obrigada. eu Quando... costumo falar um pouco sobre isso, essa questão do idioma, porque eu também eu já tenho uma história muito grande. Eu já tive viajando por vários países. Eu já dei aula de capoeira na Europa e aprendi algumas palavrinhas quando eu visitei a Finlândia, quando eu visitei França, dando aula de capoeira, fazendo show de capoeira. E eu trago isso para mim, quer dizer, eu gosto de falar, quando eu recebo um cliente no La Carioca, eu gosto de falar sempre uma palavrinha da língua dele. Então, às vezes, esse final de semana eu recebi um norueguês, e aí eu já agradeço com uma palavra norueguesa, tak. E ele já, assim, ele, mesmo que eu não fale mais nenhuma outra palavra, ele já sente que ele está sendo acolhido, né? E eu acho que a sua força de vontade de falar o português, ela mostra que você você já está falando português fluente, né? Apesar com um pouco de sotaque, que é até charmoso demais, o seu sotaque venezuelano, né? Eu creio que isso aí vai ser isso pode ser também uma grande vantagem comparativa da venda do seu pastel, né? Um pastel original venezuelano, feito por você, com uma receita sua que você aprendeu lá. Enfim, isso aí já faz parte da sua história. Flávio, Né? e para todos vocês, eu acredito, assim, uma coisa que eu falei muito para a turma anterior, vocês têm uma vantagem em relação a outros candidatos para várias situações, que vocês são bilíngues, às vezes Perfeito. trilíngues. A Helena, que está aqui conosco, me mandou uma mensagem em inglês perfeito. Então, assim, a Helena é trilíngue, entendeu? Então, isso é uma coisa que faz uma diferença aqui no Brasil muito grande. Ainda mais no Rio de Janeiro, nós somos uma cidade turística. Nós recebemos muitos turistas, então vocês já saem na frente de muitos candidatos por serem bilíngues, trilíngues, então. Com certeza. Perfeito, Cláudia. Você fez uma super boa colocação. E complementando também o que vocês falaram muito bem, essa questão da língua de novo, uma questão do comportamento. É meter a cara e falar. Você não precisa ser fluente em língua nenhuma, como o Flávio falou. Você pega uma palavra, pega uma expressão e você mostra que você está tentando, isso aí já é mais do que meio caminho andado. Eu lembro quando eu fui fazer quando eu era estagiário ainda, alguns anos atrás, na empresa pedi espanhol, eu mandei lá um hablo pero no mucho. Cara, foi o suficiente. Depois eu já entrei no curso de espanhol, mas eu meti a cara e falei, quando o telefone tocava, eu respondi em espanhol. Então, é óbvio que eu não falava o espanhol perfeito, mas eu era o suficiente para ser entendido.
A gente quer se comunicar, o objetivo da língua é se comunicar. É lógico que tem profissões que você precisa da língua perfeita, mas para a grande maioria, para venda, para atendimento, a maioria das situações do dia a dia, a gente quer se comunicar. E essa cara de pau até, dizendo já numa expressão brasileira, né? Meter a cara e falar, isso é fundamental para qualquer língua. Foi assim que eu aprendi melhor as línguas que eu falo hoje, foi metendo a cara e falando. Tem um ditado aqui também que a gente diz, né? Que o feito é melhor do que o perfeito. Mete a cara, fala, não espera, mas o meu não vai entender meu português. Não tem problema, fala portunhol, mas fala. Não deixa de falar. Isso faz parte do comportamento empreendedor. Isso é uma característica de não ficar esperando a situação perfeita. Vamos falar para ser entendido. É isso que a gente quer. E queria agradecer também, Flávio, de novo, tua participação, tá aqui com a gente, compartilhando. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, se alguém tiver, pode falar, mas eu queria te perguntar, Flávio, pensa aí três principais características que você valoriza quando você vai contratar alguém, que isso serve para empreendedor e para quem está buscando emprego. Pensa três que viriam na tua cabeça de cara. Natália, realmente, assim, a gente quando busca para alguma função específica, né, realmente tem algumas características específicas de cada função, né? Mas eu acho que o mais importante numa entrevista de emprego simplesmente, eu acho que o primeiro ponto de partida foi como eu comentei aqui, né? A gente conseguir se expressar bem, conseguir se comunicar e ser o mais verdadeiro possível em relação ao que você espera daquele lugar. Nem que seja simplesmente, olha só, eu gosto dessa empresa e eu estou precisando trabalhar aqui, né? Realmente a gente escuta assim, olha, eu estou precisando trabalhar, eu preciso para ontem, eu estou precisando, e isso não deixa de ser uma verdade absoluta, e quando isso é falado com muita honestidade, com o coração aberto, isso também impacta, né, na hora de você contratar, né? Então, assim, existem algumas habilidades e existem as prerrogativas, e a prerrogativa principal é essa, que é falar a verdade e estar disposto a aprender, né? Porque ninguém nasce sabendo. Excelente, Flávio. Acho que é exatamente isso. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais algum ponto? Deixa eu ver aqui no chat. Você chegou a olhar o chat também, Flávio? Se alguém tinha alguma questão? Não, eu não cheguei a ver. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. No chat. Não tem pergunta, não. Me ajuda Estou aí, vendo só o Natália. pessoal agradecendo. Isso. A Iliane que contou para a gente aqui que ela está fazendo um curso de confeitaria e padaria, está super empolgada, muito legal, mas não teve nenhuma dúvida, não. Gente, vocês receberam um caderno, pessoal de empregabilidade? Faz com o dedinho assim, quem recebeu, quem não recebeu. Aproveita a oportunidade, porque algumas pessoas estão com dificuldade de receber o caderno ou acessar a caixa de bandeja, como vocês chamam, e para nós é o spam. E alguém não recebeu, querem aproveitar a oportunidade? Se ninguém falou nada, Natália, eu acho que está tudo bem. É isso. Bom, Flávia, só tenho agradecimentos aí para você pela tua participação. De novo, brigadão, cara, tá aí com a gente, compartilhando tua história, tua vida, o teu empreendimento. Isso acho que é muito legal para eles verem na prática aí como é que está aqui o nosso dia a dia, né? E obrigado de novo, obrigado pessoal que participou. E a gente se vê aqui quinta-feira tem mais, hein? Valeu, obrigado aí, boa noite a todos. Pessoal. Uma ótima noite para vocês. É um maior prazer participar disso aí com vocês. Valeu, Cláudia. Obrigado. Boa noite. Continuamos lá no WhatsApp. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, pessoal. Adeus. Vou desconectar aqui.
Tá, Natália, valeu, um abraço a obrigadão todos. Valeu, aí. pessoal. É nóis. Valeu.